Chegamos agora ao quarto tópico da nossa lição. Lição que vem falando sobre a origem e também a destruição do pecado. Nesse quarto tópico, vamos aprender acerca do sacrifício de sangue. Irmão Tiago, por que o estudo da Bíblia é vital no plano da salvação ou da redenção? Bom, nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, né? E Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então é por isso que a Bíblia ela é de vital importância no plano da redenção. Porque ela fala desse plano, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse é o plano da redenção, né, especificado para o ser humano. Né? E a fé é algo que faz com que nós tomamos a posição ao lado de Deus. Né? Mas para nós tomarmos a posição ao lado de Deus, nós precisamos conhecer Deus. Né? E para conhecer Deus é através da sua palavra. Exatamente. Então a Bíblia ela é imprescindível, né? O conhecimento bíblico, que talvez alguém diga, mas eu não tenho leitura, não consigo ler a Bíblia. Não tenho, por questão de não saber ler, né? De repente. Então a salvação não vai restringir essa pessoa, né? A falta desse conhecimento não vai restringir a pessoa de alcançar a salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus e a palavra de Deus. E nós hoje temos, assim, através da internet, por exemplo, aqui o Lição Interativa, né? Proporcionando o conhecimento da palavra de Deus a tantas pessoas, a milhares de pessoas. Além do que, hoje, até a Bíblia em áudio a gente tem. Não existe desculpa para não tomarmos tempo diariamente para estudarmos a palavra de Deus, né? Hoje é muito fácil. E precisamos valorizar, precisamos compreender a palavra de Deus, precisamos compreender o Evangelho e precisamos viver esse Evangelho e também compartilhar com outras pessoas. Até um pouquinho de história, né, Sim. Luzerley? Naquela época, não em todas as pessoas, a taxa de analfabetismo era muito maior, né? Sim. Então, tinha as pessoas que liam e os outros ouviam. É por isso que o apóstolo traz aqui, a fé vem pelo ouvir. Hoje, a taxa do analfabetismo é quase zero. Sim. Né? Então, esse ouvir aqui, para quem sabe ler, ele lê por ele mesmo. Aquele Sim. que não sabe ler, a fé vai vir por ele ouvir também, Sim. sem nenhum problema. Né? Todos podem, né, participar desta bênção. Todos precisam estar familiarizados com o plano da redenção que é revelado, né, na palavra de Deus. Especialmente através da vida e morte de Cristo, né? Exatamente. E ressurreição. Agora, quando e por que Cristo escolheu vir para sofrer um ferimento no calcanhar, aqui fazendo uso das palavras lá de Gênesis 3,15, enfim, quando e por que Cristo escolheu vir a este mundo? A gente vê, irmão, que não foi um plano que ali estava indo tudo muito bem, deu um erro, não, precisamos fazer um plano, né? Mas o texto aqui traz que foi desde a eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo. Então já era um plano Elaborado. Né? Elaborado, já tinha sido elaborado, que caso houvesse algum problema, né, esse plano entrava em execução. Então, quando é desde a eternidade. E por quê? Porque ele escolheu vir sofrer, né, um ferimento no calcanhar. Né? Simplesmente, não vou dizer aqui para livrar a humanidade, mas para livrar esse mundo todo, né? Esse planeta todo, né, da morte. Né? E vai mais além, né? Na verdade, quando a gente vai estudar o plano da redenção, a gente vê que Cristo ele escolheu vir sofrer. É tão amplo, né? Mas também é tão afunilado que eu posso pensar assim, Cristo, ele escolheu vir sofrer o ferimento no calcanhar por causa de mim, para me salvar. Mas é tão amplo que a gente pode pensar também assim, não, ele veio, ele preferiu, né? Ele escolheu sofrer esse ferimento no calcanhar para salvar o universo. Né? Ou seja, para tirar a mancha do pecado, da dúvida que estava no universo. Exato. Então,
novamente nós percebemos o amor de Deus, né? Ele amou este mundo e foi por isso que Jesus veio para morrer pela humanidade. E podemos perceber também que não existia qualquer outra forma de conceder uma segunda chance para a humanidade, né? Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, se fosse de repente, não, vai ser um anjo, o anjo mais exaltado do céu vai lá para morrer, não seria suficiente, não serviria. Então, por nos amar, Deus se fez carne e habitou entre nós. É muito amor, né? Nós precisamos aprender deste amor, sentir esse amor e, ao sentir, também compartilhar dele, né? Porque não vamos guardar apenas para nós. Pergunta C. Por que era necessário um sacrifício de sangue? Não bastava apenas ele vir a este mundo, estar entre a humanidade, pregar a sua mensagem e retornar ao céu? Por que ele precisava derramar o seu sangue? O Hebreus capítulo 9, 22, fala que sem o derramamento de sangue não há remissão. Então, o salário do pecado é a morte. E a morte é o derramamento de sangue. Né? Então, alguém precisava morrer para pagar o preço do pecado. A única maneira de pagar o preço do pecado era através do derramamento de sangue. Por isso era necessário o sacrifício de sangue. E é por isso que Jesus veio, né? Por isso que se elaborou um plano para que a sentença de morte, aqui uma frase da nota, né? Para que a sentença de morte recaísse sobre um substituto. No plano da redenção deve haver derramamento de sangue, pois a morte é o resultado do pecado humano. Então Jesus ele vem, morre em favor da humanidade e de uma forma mais específica, né? Morreu em meu favor, morreu em favor do Tiago, morreu em seu favor também. Veja quão amados nós somos pelo céu, né? Jesus veio, deu a sua vida para nos resgatar. Então, um sacrifício de sangue. Esse foi o tema que nós aprendemos, consideramos neste quarto tópico da nossa lição. O sacrifício que Jesus fez em nosso lugar.